Esse é o BonaCast, o seu podcast de finanças e investimentos em parceria com o BTG Pactual Digital, a plataforma de investimentos do maior banco de investimentos da América Latina. Abra sua conta. E aí pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais um podcast. Esse podcast de hoje eu vou falar um pouquinho sobre os dividendos no ETF, né? Eu fiz um vídeo recente sobre ETF, já tem vários vídeos há muitos anos no meu canal explicando sobre os ETFs, mas muitas pessoas questionam uma situação que é a seguinte: poxa, o ETF ele não paga dividendo, então eu não gostaria de ter o ETF porque ele não vai me pagar dividendo, então depois para eu poder usufruir do lucro eu vou ter que vender e tal. É importante a gente entender assim, né? Algumas pessoas colocaram assim nas mídias, ou no Instagram, ou no YouTube mesmo, isso como sendo uma desvantagem do ETF. Ele não paga dividendo e tal. Bom, a gente pode considerar, sim, a gente pode olhar várias características e compreender que cada investimento tem a sua característica. Então, assim, não dá para você pegar um investimento que seja o melhor dos mundos da previdência, que seja o melhor dos mundos da ação, que seja o melhor dos mundos do fundo, que seja o melhor dos mundos da diversificação, que seja o melhor dos mundos da renda fixa, colocar todos eles num lugar só e ter esse produto. Isso não existe. Isso você consegue justamente pela diversificação da carteira e um uso racional dos seus recursos, uma alocação que faça sentido. Aí você vai ter um pouco de cada benefício nos produtos e de uma maneira integral na carteira, né? Então é assim que você obtém todos os benefícios possíveis, tendo todos os produtos conforme a necessidade que eles atendem para você. Mas aí a grande questão é a seguinte: por que não faz nenhum sentido que um ETF como o BOVA11, por exemplo, faça algum tipo de pagamento de dividendo? Gente, a explicação ela é muito simples, né? Veja, o ETF, vamos dar o exemplo do BOVA11, ele tem uma missão de seguir o índice Bovespa, certo? Então, um ETF normalmente existe porque ele é um fundo que vai permitir ao investidor acompanhar um determinado índice de mercado e ponto. Então, eu quero acompanhar o índice Bovespa, eu compro lá um ETF como o BOVA11 e acabou. Vou seguir o índice Bovespa, ponto final. Essa é a minha finalidade de investir naquilo ali com grande diversificação, sem muito trabalho e pronto, tá lá, tá feito. Então aí as pessoas falam assim, mas se ele não paga, se eu não recebo o dividendo e tal, olha só, se o objetivo do ETF é seguir um índice, ele tem que caminhar conforme o índice. E no caso do índice Bovespa, o cálculo do índice ele é feito considerando valorização e dividendos pagos. Então, se o ETF pagasse os dividendos, ele não seguiria o índice, porque ele estaria tirando da conta os dividendos que são pagos pelas empresas ao longo do tempo, sendo que esse dividendo está embutido no índice. Então não seria possível, né, as duas coisas, entendeu? Então se você escolhe um ETF que vai acompanhar o índice e o índice nele implicitamente inclui a distribuição de proventos, então como que você gostaria de tirar do ETF que acompanha esse mesmo índice a distribuição de proventos? Não faz sentido. Então a questão é óbvia. Se o índice inclui o provento no seu cálculo, então o ETF que acompanha o índice também tem que incluir. Tá? Mas em outros países ele paga. Sim, mas em outros países o índice de referência não inclui os proventos. Ele pode ser basicamente a oscilação de preços ativos, não incluindo os proventos. Então, nesse caso, é um outro índice com outra composição. Então, por isso, o dividendo não é usado na conta daquele outro índice do outro país. Então, não se trata de uma questão de que o ETF faz ou o ETF não faz. Trata-se de uma questão de como é calculado aquele índice que ele se propôs a seguir. Então você não pode querer, você imagina, você compra um ETF para seguir um índice, aí ele distribui dividendos. Aí lá na frente você vai ver que o seu ETF não seguiu o índice nada. Não, ele não seguiu. Por quê? Porque ele distribuiu o dividendo e o índice reinvestiu o dividendo. Considerou o dividendo na conta. Então não seria possível, entende? Então isso é importante entender, porque às vezes as pessoas colocam assim essas coisas como se fosse uma sacanagem do mercado, alguma coisa assim. Mas não é, ele vai seguir o índice é calculado dessa maneira, tá? Então é justamente por isso, porque por ter que seguir o índice, essa é a missão de um ETF,
então ele vai reter o dividendo. No caso nosso aqui. E nos outros países, se o índice é calculado de outra maneira, então ele vai seguir o que é calculado lá também. E vai poder ou não distribuir o dividendo. Então a explicação é muito simples, tá? Não é que é uma sacanagem e tal. Mas aí vai ter os prós e os contras. Então, tudo bem, aí você analisa, né? O que eu acho que a gente tem que ter um pouco de uma maturidade é que assim, a gente olhar um produto, escolher um produto, ver os prós e os contras e tomar a decisão, isso é um processo racional, maduro de tomada de decisão. O outro é que eu não considero maduro, de fato, é a gente pegar um produto e dizer que ele deveria ser do outro jeito que eu acredito que seja melhor para mim. Entendeu? Então isso aí não faz nenhum sentido. Então o que eu queria nesse podcast hoje era explicar por que não faz sentido, no caso dos ETFs brasileiros, a distribuição de dividendo, porque senão ele não acompanharia o índice. E a premissa básica do ETF é justamente acompanhar o índice. Beleza? Então era esse toque aqui que eu queria dar no podcast de hoje. Um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau.